Olá, bom dia, muito bom dia nesse dia 16 de julho de 2024. Uma grande oportunidade da gente conversar sobre a palavra de Deus, né? Você é muito bem-vindo aí, muito obrigado por me receber na sua casa nessa terça-feira, né? E para hoje eu quero ler um texto bíblico que se encontra em Marcos capítulo 11. Marcos 11, versículo 22, vai dizer o seguinte, ó. Observou-lhes Jesus: tende fé em Deus. E com toda certeza eu vos asseguro que se qualquer pessoa ordenar a este monte, levanta-te e lança-te no mar, e não houver dúvida em seu coração, mas crer que se realizará o que se pede, assim lhe será feito. Portanto vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes, tenhais fé que já o recebestes, e assim vos sucederá. Então, o tema da nossa reflexão hoje aqui é possível. Tudo é possível. Há um momento da Escritura em que Jesus vai falar: tudo é possível ao que crê. E aqui nesse texto, ele vai dizer assim: ó, vos asseguro que qualquer pessoa que ordenar a este monte, levanta-te e lança-te no mar, e não houver dúvida em seu coração. A primeira coisa que a fé tem que fazer na nossa vida é remover a dúvida do nosso coração. A fé e a dúvida são concorrentes, né? E a gente precisa optar entre aquilo que a gente quer alimentar, ou a fé ou a dúvida. A gente sempre vai, diante de uma situação, sempre vai orbitar entre esses dois mundos, né? O mundo da fé e o mundo da dúvida. E a gente vai ter que fazer uma opção sobre isso. Acontece que a energia que se gasta para duvidar é a mesma energia que se gasta para crer, né? Porque duvidar é você crer que não vai dar certo, né? É você ter fé que não vai funcionar. É você crer que talvez não funcione. Isso é duvidar, né? E crer é você crer que é possível acontecer, apesar das circunstâncias mostrarem o contrário, né? Então, Jesus está aqui diante de uma situação em que os discípulos, ele e os discípulos, né, haviam passado no dia anterior e Jesus tinha amaldiçoado uma figueira. Então, passando ali no dia posterior, no dia seguinte, Pedro olhou e viu que a figueira tinha se secado todinho, e ele então falou: Jesus, olha o que aconteceu com as figueiras que o Senhor amaldiçoou. Aí Jesus fala esse texto, né? Se você crê, Pedro, você vai dizer aquela montanha para se lançar no mar, e ela vai, né? Só que o problema, como eu comecei falando aqui na introdução, não é que a gente tem fé ou tenha fé para movimentar montanhas. Às vezes a gente tem. Às vezes a gente não tem fé para movimentar a incredulidade, retirar a incredulidade do nosso coração, né? Às vezes nós conseguimos derrotar montanhas enormes, como o Davi, por exemplo, que derrotou os gigantes, né? Davi matou urso, matou leão, matou o gigante Golias, mas às vezes perdia para coisas pequenas que estavam dentro do coração dele, pequenas entre aspas, né? Porque na verdade a maior batalha que a gente enfrenta é aqui dentro. Elias enfrentou os profetas de Baal, derrotou todos os profetas de Baal, mas chegou um momento em que ele foi derrotado porque ele imaginou que Deus não estava cuidando dele o suficiente para livrá-lo da mão de Jezabel. Então ele derrota 450 profetas de Baal, mais os profetas de Astarote, mas fica com medo da fúria de Jezabel. Então às vezes acontece conosco, tem pessoas que não conseguem vencer, por exemplo, traumas de infância. Uma das piores coisas que se tem para vencer na vida, e que a gente precisa de muita fé em Deus para vencer, são traumas de infância. Coisas que aconteceram na nossa vida quando a gente ainda era pequeno e que vão se arrastar pro resto da vida e às vezes paralisa. Tem coisas que estão te paralisando hoje, meu irmão, que foi plantado no seu coração quando você tinha 3, 4, 5 anos de idade, mas está te paralisando até hoje. Eu conheço gente que venceu, venceu traumas de infância, venceu abusos, venceu uma série de coisas que aconteceram na infância. Hoje tem uma vida cristã vitoriosa, tem uma vida cristã que vai alcançando altos voos, vai alcançando, vai galgando vários degraus da fé, porque venceram os traumas de infância, coisas que estavam depositadas no coração e são inconfessáveis há de anos e anos e anos atrás. Entende? Então, às vezes uma pessoa, por exemplo, ela não consegue se casar, ela tem dificuldade de arrumar um relacionamento e se casar, não confia em homem, porque tem algum trauma lá atrás. Tem pessoas, por exemplo, que não conseguem se firmar num trabalho, por exemplo, né? Não conseguem se deslanchar na vida profissional,
por causa de algum trauma que tem lá atrás, né? Tem pessoas que não conseguem ter nenhum tipo de relacionamento interpessoal, enclausurado em si mesmo, né? Não consegue conversar com as pessoas, não consegue se relacionar com as pessoas, porque tem algum trauma, tem alguma coisa que aconteceu dentro do coração dele há algum tempo atrás, que deu esse start, né? E ele não consegue vencer isso. Então, as primeiras coisas que a gente tem que vencer pela fé são as coisas que travam a nossa vida, né? São essas coisas, são esses pensamentos obsessivos, tantas vezes, são essas coisas que vão travando a nossa caminhada, né? Que fazem a gente pensar assim, isso não é para mim. Você já teve essa ideia? Já passou isso pela sua cabeça? Isso não é para mim? De repente você tem uma grande oportunidade de um emprego, uma grande oportunidade de uma viagem, uma grande oportunidade de deslanchar na vida, mas aí bate aquele pensamento no coração, ah, isso não é para mim não, eu vou deixar para o outro, eu não sou capaz, não é para mim. Deus está te oferecendo a bênção, mas você não tem fé o suficiente para acreditar que aquela bênção é para você. Entende? Entende que muitas vezes é a pedrinha no sapato que atrapalha a caminhada, não é a montanha? De repente você está fazendo uma caminhada, aí tem um monte, tem uma montanha que você tem que passar por ela. É mais fácil subir e descer essa montanha muitas vezes do que você fazer uma caminhada reta com uma pedra no sapato, né? E às vezes tem pedrinhas no seu sapato aí, meu irmão, tá te acompanhando anos e anos, tá atrapalhando seus relacionamentos, tá atrapalhando o seu desenvolvimento na vida, tá atrapalhando o seu desenvolvimento na sua fé. Tem pessoas que não conseguem se relacionar com Deus porque teve péssimos relacionamentos com o pai, entende? O relacionamento da pessoa com o pai foi difícil e ele transfere isso para Deus. Tem pessoas que por algum trauma, por alguma decepção, por alguma coisa que aconteceu na vida, bloqueou o relacionamento com Deus, então não consegue nem orar, né? Não consegue chamar Deus de pai, não consegue acreditar que Deus é bom, porque alguma coisa ruim em algum momento da vida aconteceu na vida dessa pessoa. Então, essas coisas que a fé precisa remover primeiro, sabe? Essa fé que a fé precisa remover primeiro. São essas montanhas, são esses monturos pequenos, né, vamos dizer assim, entre aspas, que a fé precisa remover primeiro. A vida está diante de nós, tem tanto desafio, tanta coisa importante para acontecer na sua vida, tanta coisa importante para acontecer na minha vida, que muitas vezes não acontecem, porque Jesus falou no texto aqui, ó, você não crê no seu coração que é possível que aconteça. Você não crê no seu coração. Quando os discípulos disseram isso, acerca da fé que Jesus mostrou para eles ali na prática, Jesus não falou, eu vou acrescentar fé no coração de vocês. Teve um momento que os discípulos falaram assim com Jesus, Senhor, acrescenta-nos fé. E ele disse assim, se tiverdes fé como um grão de mostarda, e como o grão de mostarda ali não é do tamanho do grão de mostarda não. A tradução que fala tamanho está equivocado, não é tamanho, é como um grão de mostarda, que tem a mesma resistência, é indestrutível. E, apesar de ser pequenininha e indestrutível, ela tem a possibilidade de se transformar nas maiores das árvores. Então é isso. Então, assim, se você tiver um lampejozinho de fé no seu coração, que é possível vencer esse trauma, meu irmão, Deus vai te dar vitória sobre ele. E a partir daí, a sua vida vai deslanchar para outros lados. Você vai ver muita coisa acontecendo. Mas é preciso crer. Enquanto você estiver falando assim, não tem jeito não, eu sou assim mesmo. Ah, comigo é assim mesmo. Eu conheci um rapaz, trabalhei na verdade com um rapaz, que uma vez a gente estava na fila do banco para receber um dinheiro que tinha para receber, e na hora dele não deu certo. A moça do caixa bateu lá, não deu certo de jeito nenhum. Ele ajoelhou no meio do banco e começou a falar assim, não tem nada errado, tá tudo certo. Tudo começou, aí falou a data de nascimento dele. Vamos supor que 4/7/75. Tudo começou em 4/7/1975. Quando eu nasci, tudo começou a dar errado. Então ele acreditava, ele mantinha a crença no coração dele que para ele nada podia dar certo. E é por isso que nada dava certo para ele. Porque você pode crer que tudo vai dar errado na sua vida e tudo vai dar errado na sua vida. Tudo vai dar errado. A fé é um poder manifesto. Jesus falou aqui, a fé é um poder manifesto. Se você acreditar que você não é capaz, você não vai ser capaz. Se você acreditar que você é capaz, você vai ser capaz. Em Deus, nós podemos tudo. Jesus falou no texto que nós lemos aqui de Marcos 11, né? Tudo é possível ao que crer, tudo.
É possível ser um vitorioso pela fé. É possível vencer os traumas de infância e qualquer outros tipos de trauma. É possível vencer as dificuldades que a vida apresenta o tempo todo. É possível, mas também é possível ser um derrotado. Depende para onde você está canalizando a sua fé, entendeu? A energia que você vai gastar para isso é a mesma. Você pode canalizar sua energia para ser um derrotado ou pode canalizar sua energia para ser um abençoado por Deus. Eu prefiro canalizar para ser abençoado. Jesus fala também isso, né? Jesus fala também isso. Então, remova do seu coração a incredulidade, né? Pessoas que viram entes queridos levantando da morte. Você já parou para pensar nisso? Pessoas que viram entes queridos levantando da morte, levantando de enfermidades graves, né? Nos dias de Jesus e nos dias de hoje. Nós temos na nossa igreja pessoas que foram curadas de doenças graves, né? Nós temos na nossa igreja situações que eram embaraçosas demais, mas que Deus fez acontecer, né? Nós temos visto, nós somos testemunhas de milagres de Deus. Você é testemunha de milagres de Deus, de sinais de Deus na sua vida, ao longo da sua história. Toda vez que nós acionamos a nossa fé da maneira correta, ela funcionou, né? A maneira errada também, mas eu quero frisar aqui da maneira correta. Eu quero te desafiar agora a trazer à memória alguma vitória sua pela fé. Se você quiser escrever, escreve. Se quiser só pensar, pensa. Pensa em coisas que você venceu pela fé. Um momento que você estava passando por uma situação, ou que você queria muito uma coisa, você orou com fé. Com fé, você dedicou em oração naquilo, uma convicção profunda. Já começou a agradecer, a irmã Hortência fala isso e é verdade, a gente tem que agradecer, a gente já tem que pedir agradecendo, né? Filipenses 4, 6 e 7 fala sobre isso, tem que pedir já com ações de graças, agradecendo já pela bênção recebida, isso também é fé, e isso também mobiliza a minha fé. Então pensa aí nas suas vitórias pela fé, pensa aí quando qualquer coisa que aconteceu, que você falou assim, gente, agora é só Deus mesmo, e você colocou a fé para trabalhar, e ela trabalhou a seu favor. Pensa aí. Você pode a mesma coisa todo dia. Entendeu? Não foi só naquele período, não. É para sempre. Até que Jesus volte, você pode usar o mesmo recurso. Pode lançar a mão do mesmo recurso e o resultado sempre será o mesmo. Entendeu? O problema é que a Bíblia fala que a gente tem que viver de fé em fé, né? É de fé em fé. A fé de ontem alimenta a fé de hoje. A fé de hoje alimenta a fé de amanhã. Né? A experiência de hoje alimenta a experiência de amanhã. A experiência de amanhã alimenta a experiência de depois de amanhã. Por isso que Davi, quando chega diante de Golias, ele fala, eu já venci um urso, olha a fé da vitória lá atrás. Já venci um leão, olha a fé da vitória lá atrás. E agora eu vou vencer esse gigante. Então a gente precisa alimentar a fé nesse sentido, né? Para que a dúvida vá ficando cada vez menor. Cada vez menor. E as pequenas pedras que estão no nosso sapato sejam removidas, para que a gente possa fazer grandes caminhadas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, né? Talvez você está vivendo uma situação aí de angústia, que seria resolvido com alguns minutos de oração com fé. Você está gastando muita energia e gastando pouco tempo diante de Deus com relação a isso. Entende? Se a gente falar mais com Deus sobre as coisas e menos com as pessoas, a gente vê as coisas acontecendo. Então que Deus nos abençoe e que fique essa mensagem aí que é possível. O que é possível? Tudo. Tudo é possível. Você é um servo de Deus, meu irmão. Você é um embaixador dos céus. Se Deus habita em você, tudo que Deus é capaz de fazer, Ele faz através da sua vida. Né? Ah, é impossível atravessar esse mar vermelho. Atravessaram. Né? É impossível sair do Egito. Saíram. É impossível conquistar a terra prometida. Conquistaram. É impossível isso que você viveu. Você viveu, passou, venceu. Por que era impossível? E por que vai ser impossível o que está diante de você agora? Então, tudo é possível ao que crê. Amém? Carlinha, um forte abraço. Minha irmã de Leopoldina aí, um forte abraço. Irmã Ana, Flávia, todo mundo aí, forte abraço para vocês. Olha só, eu vou ficar 15 dias desaparecido daqui. Vou ser arrebatado daqui esses 15 dias. Tirar umas férias, né? E aí no dia 1º de agosto, se Deus quiser, a gente volta para conversar um pouco mais sobre a palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos.